Você já pegou uma integração que deveria ser simples, mas virou um pesadelo? Um API de pagamento que muda o padrão, um sistema legado que não segue regra nenhuma, ou pior, várias bibliotecas de fornecedores diferentes, cada uma falando uma língua diferente. E aí o que acontece? Você começa a encher seu código de ifs e elses, várias conversões, e quando perceber, seu código virou um Frankenstein. Se isso já aconteceu com você, fica aqui porque hoje você vai entender um dos patterns mais usados no mundo real corporativo, o Adapter. Se você ainda não me conhece, eu sou Marco Aurélio, engenheiro de software, e aqui no canal eu te ajudo a sair do nível de só codar para entender um pouco de arquitetura e tomar decisões melhores no dia a dia. Então, se você quer continuar evoluindo como deve, entender um pouco mais de arquitetura, não esquece de se inscrever no canal, porque eu estou montando uma série completa de design partners na prática, com exemplos bem contextualizados do mercado. A meta agora é a gente chegar nos 500 inscritos, então deixa o like, compartilha com alguém do time e ativa o sininho. Agora sim, bora pro problema. Ninguém começa escrevendo um código ruim. Você começa com uma ideia simples, resolve rápido, funciona, mas aí entra uma outra situação para aquele problema e depois mais uma outra regra e mais uma outra situação e esse código ele começa a crescer. Então, vamos dar uma olhada para ver como isso normalmente acontece. Vamos dar uma olhada aqui nessa classe, certo? Processador de pagamentos sem adapter, porque é para exemplificar um código, vamos dizer, ruim, certo? O código em si ele funciona. Se você observar, o que ele faz aqui é uma verificação de que gateway vai ser usado para realizar o pagamento. Aqui nós temos simulando uma API do Mercado Pago, uma do PayPal, outra da Stripe, certo? E essa classe aqui que nós estamos trabalhando como exemplo sem adapter, ela faz essa verificação. Um if, um else if e outro else if. Parece simples e realmente funciona, mas olha só o que está acontecendo. Essa classe conhece todas as APIs, sabe como cada uma funciona e precisa mudar sempre que surgir uma nova. Ou seja, ela não só processa pagamento, ela decide quem é o gateway, instancia uma dependência e adapta um comportamento. Isso aqui vira realmente um problema sério com o tempo, certo? O problema não é ter APIs diferentes. Isso aqui é normal. Você ter várias soluções de gateway de pagamento num sistema é normal. O problema é o seu sistema estar lidando com todas essas diferenças, fazendo todo esse tratamento para verificar quem vai ser utilizado naquele momento, certo? Se você observar aqui, cada uma dessas APIs possui um método próprio para efetuar o pagamento. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, isso aqui não é o uso, a implementação correta dessas APIs, é apenas para exemplificar uma situação, certo? Então, por exemplo, o Stripe, ele usa o Make Payment, o PayPal, o Execute Transaction, o Mercado Pago, o Pagar com Pix. Quer dizer, essa classe ela precisa conhecer cada um dos métodos utilizados por cada uma dessas APIs para executar o pagamento. Você percebe, então, o quanto essa classe precisa conhecer as APIs? Isso é um problema grande de acoplamento e um problema grande de responsabilidade também. Para nós entendermos melhor o conceito do padrão adapter, é interessante que a gente faça uma analogia, certo? Imagine que você adquiriu um equipamento eletrônico e ele tem um padrão de tomada, digamos, de 3 pinos, certo? E na sua instalação residencial você não tem tomadas para 3 pinos, você tem uma tomada num outro padrão, certo? O que você faz? Você troca as tomadas da sua residência? Você pode fazer isso, mas você também pode usar um adaptador, um plug. O que esse plug faz? Ele
recebe a tomada do seu equipamento eletrônico, que é de um padrão, adapta essa entrada para sua tomada que você tem na sua parede. Então, o papel do adapter, do design pattern em si, é fazer isso. É ele ser uma camada de adaptação. Ele intermedia uma rotina para se conectar, para integrar-se com outra rotina. Você compreende isso? Então, o adapter, ele é isso, uma camada intermediária que ele vai ficar entre o seu sistema, entre um método e uma outra API externa, beleza? O seu sistema, ele vai chamar, por exemplo, o pagar valor, e o adapter vai fazer a conversão dessa rotina para o formato que a API externa de pagamento entende. Esse é o papel do adapter. Ele é a camada que recebe em um padrão, converte para um outro padrão. Vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos dar um exemplo nesse mesmo contexto aqui dessa classe processador pagamento, só que agora utilizando o Design Pattern Adapter, certo? Eu vou fechar aqui essa classe, que é uma classe que está demonstrando o jeito errado de fazer. E nós vamos iniciar aqui uma explicação do que nós temos aqui nesse package aqui, exemplo certo, beleza? Primeiramente, nós temos o quê? Uma interface chamada pagamento. Essa interface, ela tem um método pagar, que vai receber um valor double como parâmetro. Qual o papel dessa interface? Ela cria um contrato que deve ser seguido por todas as classes que implementarem essa interface. Então, nós vamos ter 3 classes, certo? Nós vamos ter a PayPal Adapter, onde ela implementa aquele método pagar, só que ela vai justamente fazer a adaptação para o PayPal, certo? Temos aqui a declaração, certo, de uma variável que vai receber justamente a API PayPal de pagamento, e através dessa variável que nós vamos passar no construtor, nós vamos chamá-la aqui no método pagar. Veja só, no caso do PayPal, ele vai chamar o método executeTransaction, ok? Vamos ter também uma outra interface para o caso de trabalhar com o Mercado Pago. Então, temos a classe Mercado Pago Adapter, que vai seguir o mesmo modelo de contrato da interface. Temos um método aqui, pagar, certo? E, seguindo o mesmo padrão da classe anterior, nós temos aqui um atributo Mercado Pago API, e ele é passado através do seu construtor. E aí vem a coisa interessante, que é o papel do adapter, de adaptar. Da mesma forma que no PayPal Adapter nós tínhamos um método específico do PayPal, executeTransaction, no Mercado Pago Adapter nós vamos ter também o método específico do Mercado Pago, que seria o pagar com Pix. A mesma coisa vai acontecer no caso do Stripe Adapter. Temos aqui o atributo Stripe API, que vai ser passado no seu construtor, e vamos fazer o uso do método da API do Stripe, que no caso seria make payment, certo? Então, o que o adapter fez aqui? Ele abstrai para o usuário qual método a API A está usando, a API B está usando, a API C está usando. Não. Para ele, o que conta é o seguinte: eu vou chamar o método pagar e vou passar um valor. E a classe que implementou aquela interface, ela que resolva. Entendeu? Esse é um ponto muito importante de entender a implementação do adapter. Recapitulando, temos uma interface com o método pagar e temos as implementações desta mesma interface, onde cada uma delas recebe o atributo da API que vai ser usada, e no método pagar, que é a implementação do método da interface, nós temos aqui o uso da API do seu método específico. Ok? Agora, olha que interessante. É aqui onde entra um ponto importante de arquitetura.
Temos aqui o uso de pelo menos 3 conceitos de PO. Encapsulamento, porque antes o seu sistema conhecia tudo das APIs, agora não. A complexidade ela fica escondida nos adapters. Polimorfismo, você pode trocar de Stripe para PayPal e não vai mudar nada no sistema. Composição, o terceiro conceito pilar da PO que a gente está usando aqui. O adapter ele usa a API, ele não herda dela. Isso reduz o quê? Acoplamento. Fora esses 3 conceitos de PO, nós também temos conceitos, princípios do Solid. Por exemplo, o Open Closed vai criar um novo gateway de pagamento? Tudo bem, você não precisa mudar nada, você só cria uma nova implementação da interface, você não mexe no código existente. Single Responsibility, cada adapter faz uma única coisa, ele faz o pagamento dentro da sua API. Mercado Pago trata somente de Mercado Pago. O PayPal, a implementação do adapter para PayPal vai lidar apenas com PayPal. E temos também o Dependency Version. O seu sistema ele depende agora de abstração e não da implementação do serviço. Vamos dar uma olhada agora, após nós termos feito as implementações da interface pagamento nas 3 classes, né? Para PayPal, para Mercado Pago, para Stripe. Vamos ver como é que ficou a classe processador pagamento. Veja que aqui nós não temos mais ifs e else. Essa classe aqui ela só tem o seguinte: eu vou receber uma classe que implementou a interface pagamento. Se essa classe implementou a interface pagamento, ela vai ter um pagar. Somente isso que a classe processador pagamento precisa saber. Como é que isso aqui fica, por exemplo, no main aqui, para a gente chamar, né, essa classe, passar qual o pagamento vai ser utilizado. Veja só, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Definirmos quem vai ser o tipo de pagamento, quem vai ser o gateway, certo? Feito isso, vamos instanciar o processador pagamento e vamos passar quem é o gateway que nós vamos utilizar. Feito isso, é chamar o método da classe processador pagamento, o método processar e passar um valor. O método processar, ele não sabe quem é o gateway, ele só sabe que quem ele receber como gateway de pagamento, a implementação dessa classe tem um método pagar, porque essa classe seguiu o contrato da interface. Entendeu? Então, olha só que interessante. Quem decide qual API usar está do lado de fora, não mais no processador pagamento. Se você precisar adicionar um novo gateway de pagamento, você não precisa mais alterar aqui. O que você faz? Você apenas vai implementar uma nova classe para essa interface. Nós temos aqui PayPal, temos Stripe, temos Mercado Pago, mais um novo gateway de pagamento, mais uma classe implementando essa interface, certo? Então, no mundo real, isso vem, essa informação de qual gateway, por exemplo, vai ser utilizado, no mundo real isso aqui pode vir através de uma configuração, pode vir do banco, pode vir através de um qualifier, certo? O importante é que você isolou a complexidade, deixou o sistema mais simples para manutenção e pronto para crescer. Isso é uma solução baseada em arquitetura. Resumindo então, o padrão Adapter é um padrão estrutural, certo? E ele tem como principal objetivo integrar coisas que não foram feitas para trabalhar junto. E isso acontece o tempo todo no mundo real, ok? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, compartilha com alguém que está estudando um pouco de arquitetura e desenvolvimento de sistemas e se inscreve no canal, porque estamos aí com a meta de bater 500 inscritos. Isso vai ajudar bastante a continuar aqui
preparando novos vídeos, novos conteúdos, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar de um outro design partner também muito importante, que ele é muito focado em simplificar sistemas complexos, esconder integrações e reduzir ainda mais o acoplamento. E esse padrão de projeto ele é chamado de Facade. Se você quer sair do nível de dev, que só implementa e arrasta card, continua seguindo a gente. Até o próximo vídeo.